Opa pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo. Eu ajudo você, profissionais, a como dominar o geoprocessamento, a produção de mapas e poder ganhar dinheiro com isso. Vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série, onde a gente está fazendo um produto onde eu, Gustavo, estou trabalhando nesse momento, um projeto que eu estou trabalhando pessoalmente e a gente está construindo junto. Eu estou mostrando todos os passos para vocês. E nós paramos exatamente aqui nesse ponto no último vídeo dessa série e eu vou dar continuidade agora à próxima etapa, que é o quê? Para quem assistiu sabe que eu disse que nós vamos fazer um mapeamento de uso do solo da faixa de domínio aqui, que compreende a área de estudo desse projeto. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu estou com a minha faixa de domínio aqui. Recapitulando, eu vou fazer esse mapeamento todo no QGIS, pessoal. Então, quem está me assistindo, não estranhe eu fazer aqui no QGIS. Antes de fazer o mapeamento, eu vou fazer um processo que eu mencionei na aula. Estou com o ArcGIS aberto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui a minha faixa de domínio aqui no ArcGIS. Ah, Gustavo, por que você não faz no QGIS? Eu prefiro fazer no ArcGIS, gente, essa parte aqui. Como eu disse, eu não sou refém de software nenhum, eu simplesmente exploro o melhor de cada um deles. Então, vocês precisam começar a trabalhar dessa maneira, porque senão você vai ser refém de um software. Vamos lá, o que eu vou fazer, gente? Eu quero dar um merge aqui nessa faixa de domínio para eu fazer um mapeamento mais simples. Então, vamos lá, vou colocar no modo edição aqui a faixa de domínio. E vou selecionar tudo. Não tem problema a gente fazer um merge dos dois elementos que não estão conectados. Gente, não importa. Se eu precisar depois, eu vou lá e faço utilizo o meu processo lá de separação disso, que é o multipart. A ferramenta de multipart eu separo, mas nesse momento não importa. Então eu vou clicar aqui no meu editor, vou clicar em merge e vou dar um OK aqui. Maravilha. Agora, se eu selecionar, ó, é uma coisa só e é isso mesmo que eu quero. Isso vai facilitar o meu trabalho lá no QGIS. Então, vou excluir aqui do ArcGIS. E antes da gente ir para o QGIS, eu vou criar os meus shapes vazios, aproveitando do meu ArcCatalog aqui. Vou clicar com o botão direito, vou em New, Shapefile. Eu vou criar uma pasta com o shape de uso do solo, que eu acho que vai ficar mais organizado. Então, vou criar uma pasta, vou chamar ela de uso do solo. E dentro dela eu vou criar os elementos. Por quê? Alguns elementos eu vou visualizando ao longo do meu mapeamento. Então eu vou começar aqui por um elemento que eu já vi, que é a rodovia GO 070, que é um elemento do nosso uso do solo. Ele é um polígono, apesar de ser uma rodovia, ela muitas vezes é representada nos mapas com formato de linha. Nesse caso é um uso do solo, é uma planta de detalhe, então eu preciso mapear ela como um polígono, gente, porque ela tem ali uma certa influência no meu uso do solo. Clico aqui no meu para definir o meu sistema de referência. Eu estou trabalhando todo o meu projeto no sistema de coordenadas plano, fuso 22, sul. Vou selecionar aqui e vou dar um OK. Agora a gente vai começar a fazer os mapeamentos e eu vou fazer o da rodovia primeiro. Depois, quando a gente for fazer os próximos, a gente vai criando os novos shapes aqui. Então, eu tenho aqui, vou adicionar novamente aqui no QGIS, aqui clicando na ferramenta de adicionar camada vetorial, vou mandar buscar e vou adicionar a minha faixa de domínio, que eu fiz aquele pequeno ajuste. Está aqui, faixa de domínio, vou mandar iniciar, eu vou alterar aqui a cor dela agora para um amarelo. Por quê, gente? Porque o amarelo ele vai dar um destaque melhor na imagem de satélite que eu vou usar ao fundo aqui do QGIS. Vou clicar aqui em cima, ó, na cor. Vou clicar aqui na minha paleta de cores, vou escolher o amarelo, vou dar um OK. E agora eu vou ligar o Google Earth, que é a imagem de referência que a gente vai utilizar para esse mapeamento. Tudo pronto aqui. Agora nós vamos começar o mapeamento da rodovia. E nós vamos aqui agora pegar e começar esse mapeamento. Vamos lá? Então, nós vamos vir aqui, ó, adicionar o shape vazio da rodovia.
tem aqui, ó, uso do solo, rodovia GO 070. Vou mandar abrir. Aqui eu já vou começar dessa parte aqui, porque não tem nenhum problema. Depois a gente pode fazer um mapeamento desse restante aqui. Olha, quanto mais próximo eu for, quanto mais aproximado o meu zoom, melhor o meu detalhe da minha imagem. Então, a gente pode ir fazendo dessa maneira. Eu vou começar daqui, só para facilitar o meu processo de mapeamento. Então, eu vou clicar aqui em cima da minha rodovia, vou alternar a edição dela, tornar ela editável, e vou começar aqui no adicionar feição, vou começar a fazer um mapeamento, aproveitando aqui, gente, a borda da rodovia. Ó, eu vou arrastando para o lado, e aqui a gente tem um mosaico de uma outra cena, mas vocês percebem que ela está até relativamente bem ajustada. Eu vou acompanhando aqui a borda dessa cena, ó, e vou fazendo um mapeamento de uso do solo. Lembrando que, gente, todo esse mapeamento que a gente tem feito, que eu já fiz previamente, que é das áreas de vegetação, todo esse mapeamento ele foi validado em campo. Então, não é um mapeamento que eu fiz somente na imagem. Para projetos dessa natureza, todo esse trabalho precisa ser validado em campo, visto que as imagens podem estar desatualizadas. Pode ser que haja alguma incongruência ou algum tipo de erro na posição geométrica dessa imagem na hora do mapeamento, que é corrigido após a visita de campo. Então, todo esse trabalho que eu fiz de mapeamento, ele foi verificado em campo e foi validado em campo. Em algumas situações, não há necessidade disso, mas esse caso, como envolve supressão de vegetação, que envolve um licenciamento, exige esse nível de cuidado e esse nível de precisão na informação. Então, é importante que vocês saibam disso. Que talvez vocês podem estar pensando, mas o Gustavo usou só o Google para fazer isso daí, o Google não é tão preciso, isso e aquilo, mas todo o trabalho que eu fiz prévio, ele foi utilizado pela equipe de campo e foi validado. Então, eu estou fazendo um mapeamento, gente, que nada mais é do que clicar na tela e desenhando mesmo esse elemento, ó, respeitando o limite desse elemento, que é a rodovia especificamente. A gente está fazendo aqui o traçado dessa rodovia. E assim a gente vai fazer de todos os elementos, pessoal, de tudo que a gente foi encontrando aqui, que é pertinente a gente classificar. Em alguns casos, esse uso do solo, a gente pode generalizar alguns elementos. A gente pode tratar alguns elementos de forma mais generalizada. Por exemplo, nós vamos passar aqui por regiões de área urbana, onde tem casa, tem algumas estradas. Eu não preciso fazer esse mapeamento nesse caso desse projeto aqui, gente. Entenda que eu estou falando no contexto desse projeto. Eu não preciso chegar na área urbana e ir lá mapear casa por casa, separar onde é edificação, onde é estrada. Eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente vou traçar um polígono que envolve essa área e vou chamá-lo de área urbana. E pronto. Lembrando que eu vou depois fazer um ajuste. Eu vou fazer aqui um pequeno ajuste dessa rodovia com os demais elementos. Gustavo, você já podia fazer agora? Sim, eu já podia, gente. Mas como eu não iniciei assim, eu vou ajustar depois e está tudo certo. Dá certo também, é só a gente ter cuidado na hora de editar. Então, por quê? Pode ser que algumas bordas aqui das áreas que eu mapeei, como vegetação, como áreas de retirada de árvores isoladas, ele pode sobrepor alguns vértices, algumas bordas. Então, a gente vai depois fazer esse refinamento, que vai ficar para quando? Para uma outra aula. Quem sabe eu mostre essa parte para vocês. Lembrando que esse é um projeto, gente, que leva um certo tempo.
Não é um projeto que eu consigo resolver e finalizar ele em 1, 2 dias. Ele vai levar aí provavelmente de 3 a 4 dias para a conclusão dele. Então, é algo que eu não sei se eu consigo mostrar todos os detalhes para vocês. Então, eu vou tentar mostrar todas as principais etapas e nós vamos ver depois o projeto finalizado. E assim a gente vai avançando nessa série de vídeos. Porque, como tem muito detalhe, muitas vezes é complicado mostrar. Olha uma situação interessante aqui. Nesse caso, eu vou adicionar aqui, ó, o shape do desmatamento para poder eu respeitar ele aqui agora. Cadê ele? Ele não está sendo visualizado aqui. O que eu preciso fazer? Isso é um bug do QGIS, viu, gente? Eu vou salvar esse shape com outro nome. Não é a ideia do vídeo mostrar como resolve alguns bugs do QGIS. Mas é assim que funciona. Eu vou salvar ele com outro nome. Opa, travou tudo aqui. Aí ele aparece, perceberam? Agora ele apareceu. Isso é um bug do QGIS, gente. Não me pergunte por que resolve desse jeito, eu só sei que resolve. Então, a gente vai continuar aqui agora, ó. Vamos adicionar a feição. Chegando aqui, ó, eu vou respeitar esse limite que eu delimitei aqui, ó. Eu vou aproveitar ele, mesmo que tenha essas bordas aqui, ó. Vou aproveitar esse limite para poder fazer o meu traçado da minha rodovia ou usar ele como referência para que eu não ultrapasse ele de maneira nenhuma. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou traçar aqui, ó. Vou deixar uma pequena bordinha, porque de fato essa borda existe. Aqui já não existe, ó. E para facilitar o meu trabalho, eu vou ligar e deixar o desmatamento aqui em modo de edição para eu ver os vértices que existem aqui e facilitar o meu trabalho. Então, eu posso clicar aqui, aqui, aqui e vamos seguir em frente. Essas bordas que sobraram, gente, depois nós vamos ajustar e criar uma classe só para essas bordas, para o uso do solo. Não se preocupem. Eu me preocupei em respeitar principalmente essa parte do desmatamento, porque ela é a parte mais cuidadosa, que exige um maior cuidado desse trabalho. Olha um detalhe importante aqui. Vocês estão vendo essas duas árvores? Essas duas árvores aqui, elas têm a copa muito grande. Essa copa invade a rodovia. Então, não quer dizer que aqui a rodovia não acaba. Se a gente olhar na imagem, a gente não vê a rodovia. Porém, quer dizer que as copas sobrepuram essas áreas. Então, a gente vai usar aqui, ó, uma posição aproximada para dar continuidade no mapeamento dessa rodovia. A gente tem que ter esse bom senso na hora de fazer o mapeamento para não induzir ao erro, não ser induzido ao erro por conta disso e conseguir fazer um mapeamento correto desse elemento. Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter na hora de fazer um mapeamento de uma rodovia. Isso é muito comum, acontece bastante de ter essas árvores que ultrapassam a rodovia e vocês vão ter que usar esse critério na hora de resolver esse problema. A gente já está quase no fim do trajeto. Vou mostrar para vocês simplesmente a gente mapeando a rodovia, mostrando o resultado e também mostrando quais outros elementos a gente vai mapear. Porque o mapeamento em si, gente, basicamente igual para todos os elementos e eu quero mostrar depois, em um próximo vídeo, o resultado final do mapeamento de uso do solo da nossa faixa de domínio. Então, hoje eu estou mostrando como funciona, o que precisa ser feito, quais os critérios e como você deve pensar na hora de executar um projeto dessa natureza. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vamos avançando. Olha, aqui acontece a mesma coisa. Essas copas aqui, elas entram dentro da rodovia.
nós vamos agora, aqui eu acho que tem a parte de paisagismo, ó. Depois eu vou fazer os ajustes, não tem problema, porque essa área de paisagismo ela não entra no licenciamento. Então eu não preciso respeitar essas áreas. E também isso tudo é ajustável depois, e nós vamos ajustar tudo lá no ArcGIS. Por que, Gustavo, você vai ajustar lá? Porque lá é muito mais fácil de ajustar. Lá tem ferramentas que são mais simples e ferramentas que, para mim, eu tenho mais segurança na hora de resolver esse tipo de ajuste topológico dentro desse tipo de mapeamento. Então, é basicamente por isso. Aqui vamos verificar aqui, ó. Tá tudo certo. Beleza. Deixa eu ver se sobrepôs aqui, ó. Sobrepôs um pouquinho, então a gente vai respeitar aqui. E vamos seguindo em frente. E assim a gente vai até o final desse elemento. Esse elemento, ele talvez seja o mais simples de fazer. Os demais a gente vai precisar ter um certo cuidado para manter a continuidade do mapeamento. Mesmo que a gente faça vários polígonos, se a gente fizer vários polígonos separados, depois a gente vai ter que juntá-los em uma feição só, porque senão vai gerar confusão no nosso uso do solo. Então, esse mapeamento mais extenso de forma linear, vamos dizer assim, é um mapeamento linear, ele exige que você tenha uma percepção de continuidade na hora de mapear. Ou seja, um desenho, uma feição que você está desenhando, ela deve terminar onde ela começou. E muitas vezes, quando a gente tem muitas bordas ou muitas áreas que precisam ser conectadas da mesma feição, a gente pode muitas vezes se perde dentro disso. Já vi muita pessoa se perder e acabar finalizando vários pequenos polígonos e depois juntando eles. É preciso ter cuidado nessa parte. Aqui na parte da rodovia é simples, porque ela é simplesmente uma rodovia. A feição simples, retilínea, que não exige tanto domínio ou percepção assim dessa noção de continuidade. Mas para outros tipos de feição, a gente vai usar bastante isso. E a ideia é que a gente faça um mapeamento de um dos principais elementos e deixe aquele elemento mais geral e genérico por último, que aí nós vamos usar um subterfúgio que eu vou mostrar para vocês só nos próximos vídeos. Eu não vou mostrar agora para vocês, para que vocês assistam tudo. Então esse é um subterfúgio que vai adiantar o nosso processo e vai deixar ele mais rápido ainda de ser feito. Que é como eu sempre gosto de falar, eu estou explorando e usando a ferramenta ao meu favor. Aqui a gente está quase terminando a rodovia, já estamos chegando naquela parte inicial, que é lá na cidade. E estamos quase acabando. Desde já eu queria agradecer a você que assistiu até aqui. A gente vai parar já já o nosso vídeo. Espero que você esteja gostando dessa série. Que essa série esteja acrescentando aí no seu dia a dia. E por que eu estou fazendo essa série, gente? Porque eu vi algumas pessoas que buscavam algumas situações reais, algo prático mesmo, que a gente pode lidar no dia a dia. E como algumas pessoas estavam me pedindo isso, então eu resolvi pegar trabalhos mesmo que eu faço no dia a dia e trazer aqui para o canal como forma de conteúdo e de mostrar para vocês como utilizar. E também dando dicas, claro, aí no dia a dia. Já estamos quase terminando. Chegamos até o final, aqui é o último ponto, olha.
No QGIS, quando a gente chega no último ponto, olha, ele já fecha automaticamente, também como o ArcGIS. Vou clicar com o botão direito e vou dar um OK. E agora, olha como ficou o resultado da nossa rodovia, ela já foi traçada. Então, é um elemento que a gente já delimitou aqui da nossa faixa de domínio. Então, gente, os próximos elementos que a gente vai fazer são, que vocês vão ver depois só no resultado final, porque como eu disse, o mapeamento em si é basicamente isso. É só você respeitar as feições, respeitar os elementos e assim ir desenhando, respeitando as divisas e limites de cada um deles. Então, aqui ó, nós vamos fazer quais tipos de mapeamento ainda? Nós vamos pegar agora as áreas de pastagem, nós vamos separar as áreas de pastagem, nós vamos separar as áreas de zona urbana, as áreas de agricultura, que são áreas como essa. E também nós vamos colocar outros usos do solo, que vão ser o quê? Esses pequenos espaços que sobram, ou talvez a gente chame de outro nome, mas por enquanto eu vou chamar de outros, como se fosse uma classe outros, mas, via de regra, nós vamos extrair basicamente esses elementos. E algum resquício de vegetação que não esteja sendo objeto de supressão, mas que é ainda vegetação nativa. Então, por exemplo, esse fragmento, se eu não estou enganado, ele não vai ser objeto de supressão, ele está dentro da faixa de domínio, mas é um fragmento de vegetação nativa. Então, a gente vai representar isso também. Então, pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Curte, compartilhe esse vídeo. É tudo sobre Geo em Todas. Lembrando que em cada rede social eu consigo ter um contato diferente com vocês. Então, me sigam em todas para você aproveitar ao máximo dos conteúdos. E eu acho que é isso. Um abraço e até um próximo vídeo dessa série ou qualquer outro vídeo que eu venha postar aqui nas minhas redes. Um abraço e até mais.